Graça e paz da parte do nosso Senhor Jesus Cristo, a você, irmão, a você, irmã. Bom dia a todos vocês ouvintes. Meu nome é Davidson, eu estou aqui para entregar uma mensagem do Senhor. Está orando pela sua vida. Irmãos, no final dessa mensagem, eu quero dar um recado para vocês. Fique até o final, porque eu tenho um recado para passar para vocês. Mas antes disso, irmãos, eu quero entregar a mensagem que Deus ele colocou no meu coração. Eu acredito que muitos de vocês têm orado, têm clamado, têm pedido a Deus por algo ou por uma resposta. Há tanto tempo talvez você esteja orando por uma situação específica, mas talvez até agora você não obteve resultado. Irmãos, tem coisas que nós pedimos a Deus que vai ter que passar pelo tempo da espera. É lógico, irmãos, que tem orações que nós oramos, que nós fazemos, que Deus, ele responde sim, de um dia para a noite, ou até mesmo no mesmo momento. Eu já tive resposta de Deus, assim, no momento em que eu orei. No momento em que eu orei, Deus, ele me deu uma solução para um problema que eu estava passando. Já aconteceu também da resposta que eu estava precisando chegar no dia seguinte que eu fiz a oração. Já aconteceu de uma semana, um mês, mas tem coisas, irmãos, que Deus, ele vai nos fazer esperar. Não porque Deus, ele é mau, não, mas é porque, irmãos, Deus às vezes ele precisa trabalhar no nosso coração para nós recebermos a bênção que ele quer nos entregar. Eu quero ler, irmãos, com você uma passagem que vai exemplificar o que eu quero dizer para vocês. Lá no Salmos, de número 40, o versículo 1, a palavra do Senhor ela vai dizer o seguinte: esperei com paciência no Senhor, e ele se inclinou para mim e ouviu o meu clamor. Olha só, irmãos, quem escreveu esses salmos, os salmos de número 40, foi o salmista Davi. E nós sabemos, irmãos, que Davi, ele era um homem segundo o coração de Deus. E, irmãos, na Bíblia você não vê nenhuma outra pessoa, nenhum profeta, nenhum rei, ninguém que recebeu esse título, um homem segundo o coração de Deus. Somente Davi recebeu esse título. Somente Davi recebeu esse prestígio de ser chamado o homem segundo o coração de Deus. Muitas pessoas pensam que Davi ele era uma pessoa muito querida por Deus. E realmente, irmãos, Davi, ele era sim uma pessoa muito querida por Deus. Mas mesmo Davi, irmãos, ele sendo uma pessoa muito prestigiada por Deus, ele ainda assim ele passou por momentos de espera. Foi isso que ele escreveu no Salmo 40. Os salmos que nós acabamos de ler. Davi ele vai dizer: esperei com paciência no Senhor, e ele se inclinou para mim. Irmãos, tem coisas que nós vamos ter que esperar. Se até Davi, o homem segundo o coração de Deus, esperou, por que que nós também não vamos esperar as promessas que Deus ele tem para nós? Por que que nós não vamos esperar a resposta que nós tanto procuramos da parte de Deus? Irmãos, tem coisas que Deus ele vai sim agir rápido, tem oração que nós vamos fazer e Deus vai responder, talvez no dia para a noite, talvez na semana seguinte, ou até mesmo talvez no mesmo dia, por que não? Já aconteceu comigo, acredito que pode ter acontecido com você algumas vezes, mas tem coisas, irmãos, que nós vamos ter que esperar. E eu sei que esperar, irmãos, é algo muito desafiador, não é verdade? Até porque nós vivemos numa época em que tudo é muito rápido, tudo é muito acelerado. Pessoas hoje em dia não têm paciência, elas querem tudo para agora, tudo o mais rápido possível. É o que acontece, irmãos, nos dias atuais. Mas foi como eu disse para vocês, irmãos, que às vezes nós vamos ter que esperar. Às vezes Deus, ele vai fazer nós
sentarmos e aguardar aquilo que ele tem para nós. Mas o problema, irmãos, não é você esperar. O problema não é a espera em si. O problema, irmãos, é que as pessoas não têm paciência para esperar. E Deus, irmãos, ele quer te dar a paciência que você precisa. Porque esperar, talvez você vai. Você vai ter que aguardar. Mas enquanto você aguarda, você pode ter paciência. Porque, irmãos, o problema não é você aguardar, não é você esperar. O problema mesmo é você não ter paciência no momento em que você está aguardando. É por isso que o salmista ele vai dizer: esperei com paciência. Irmãos, Deus, ele quer dar a você paciência nesta manhã. Sabe por quê, irmãos? Porque se você não tiver paciência para esperar, você não vai conseguir. Você não vai suportar. Foi o que aconteceu com Sara, mulher de Abraão. Sara, ela não teve paciência para esperar a promessa de Deus. Deus ele fez uma promessa a Abraão, marido de Sara, que dele surgiria uma grande nação. Ou seja, Deus daria um filho a Abraão, um filho que ele teria juntamente com a sua esposa Sara. Só que Sara, irmãos, ela não quis esperar o tempo da promessa. Ela viu que o tempo estava passando e cada vez mais ela estava ficando velha, ela estava ficando com mais idade. E para piorar, irmãos, ela ainda era estéril, ela não podia ter filhos. Então ela teve uma ideia de falar com Abraão, para Abraão se deitar com a tua serva, com a serva de Sara, melhor dizendo. E através do filho que Abraão tivesse com a serva de Sara, que chamava Agar, aí sim Abraão conseguiria ter uma descendência. Mas não foi essa promessa, irmãos, que Deus fez a Abraão. Deus prometeu a Abraão que ele teria um filho com a sua esposa, Sara, não com a serva de Sara. E Sara, irmãos, ela errou nesse ponto. Ela não conseguiu esperar. Ela até esperou por um tempo, mas chegou uma hora que a ansiedade, ela sufocou Sara e ela acabou cedendo à pressão e acabou cometendo um erro. E o resultado disso, né, nós podemos ver que foi muitos conflitos no meio da sua família, né? Teve ali aquele problema que ela teve com a sua serva, com o filho, né, que acabou nascendo. Houve ali um conflito de família. Ou seja, irmão, se eu for detalhar aqui, eu vou ficar bastante tempo explicando para vocês. Mas o que eu quero dizer, irmãos, é que essa é a estratégia do inimigo. É nos deixar ansioso para que nós não venhamos esperar os planos de Deus se concretizar na nossa vida. É por isso que nós vamos orar aqui neste momento pedindo a Deus paciência. Nós vamos fazer a oração do Salmo 40. Esperei com paciência no Senhor. Eu me lembro, irmãos, que alguns dias atrás eu estava passando mal e eu fui no médico. Eu sabia, irmãos, que eu chegando lá iria demorar. Eu sabia que eu não ia ser atendido rapidamente. Eu sabia que ia ter uma fila de espera. Eu sabia que não seria algo rápido. E no momento que eu estava me aprontando para eu ir ao médico, Deus ele tocou no meu coração. Leva um livro para você ler. Eu peguei, irmãos, um livro cristão que eu estou lendo e levei esse livro para o médico. Enquanto eu esperava, irmãos, eu estava lendo aquele livro. Ou seja, no momento que eu estava esperando, eu estava me enchendo da palavra de Deus. Eu estava edificando o meu espírito. Irmãos, o que eu quero dizer com tudo isso? Eu quero dizer, irmãos, que vai ter horas que você vai ter que esperar. Mas o que você vai fazer no momento da espera? O que você vai fazer no momento em que você está aguardando o seu milagre? Irmãos, nós não podemos ficar de braços cruzados e muito menos ficar ansioso. Porque, irmão, se você ficar ansioso, uma hora ou outra, a ansiedade ela pode acabar te derrubando e afastando você dos planos, da promessa que Deus tem para você. Às vezes a sua bênção ela está chegando, mas como você está ansioso, você acaba desistindo pouco antes da tua bênção chegar. Irmãos, não faça isso, porque é isso que o inimigo quer. É isso que o nosso adversário ele quer.
Se você está passando por um momento de espera, faça algo neste momento. Não fique, irmãos, de braços cruzados. Se você está esperando uma pessoa para casar, talvez você que esteja ouvindo essa mensagem, você está à procura de um marido, ou você, homem, está à procura de uma esposa. Ei, neste momento, não fique com os braços cruzados. Você, homem, trabalhe, busque, estude, não fique simplesmente esperando. Porque quando você não faz nada, neste momento, nesse tempo de solteiro, você vai acabar ficando ansioso. Então faça alguma coisa. Faça um curso, faça uma faculdade, trabalhe, prepare um ambiente para o seu cônjuge. Ou você que tem um chamado para pregar a palavra de Deus, Deus ele te chamou você para ser um pregador, mas você não vê ainda os convites, você ainda não recebeu oportunidade para pregar ou na sua igreja ou em qualquer outra igreja, você ainda não recebeu convites. Irmãos, use esse tempo para estudar a palavra de Deus. Use esse tempo para ler a Bíblia, porque talvez é esse momento que Deus ele está te preparando. E nesse momento, irmãos, que você está aguardando, descanse em Deus. Faça a sua parte, mas descanse em Deus. Tenha paciência. E é exatamente isso que nós vamos pedir a Deus nesse momento: paciência. Porque, como eu disse, o problema não é você esperar, o problema não é aguardar. O problema é você não ter paciência no momento da espera. Esse é o problema. Por isso que nós vamos pedir paciência a Deus. Porque quanto mais paciência nós estivermos neste momento de espera, mais nós vamos ser bem-sucedidos e menos vai ser a chance de nós desistirmos no meio do caminho, no meio desse momento de espera. Amém? Vamos orar, irmãos, aqui neste momento. Ore comigo, ore com fé, ore de todo o seu coração. Amém? Senhor, meu Deus e eterno Pai, aqui neste momento, ó Deus, eu entrego a vida deste ouvinte que ouviu essa palavra até o final, Pai. Este ouvinte que ouviu essa palavra até aqui neste momento. Ó Deus, esse irmão que está à espera de algo. Eu não sei, ó Deus, o que se trata, mas o Senhor sonda o coração e conhece a mente de cada pessoa que está ao alcance da minha voz. Esse irmão, ó Deus, que tem esperado tanto por uma promessa do Senhor. Esse irmão, ó Deus, que tem pedido por algo, mas ainda não obteve o resultado. Ó Deus, que neste momento o Senhor vem nos dar paciência para poder esperar. Porque, ó Pai, se o Senhor ainda não nos deu aquilo que nós queremos, talvez seja porque o Senhor está nos preparando. Assim, ó Deus, como o Senhor preparou Davi, o Senhor, sim, ó Deus, chamou Davi para ser rei de Israel. Mas o tempo que ele esperou para essa promessa se cumprir, ó Deus, foram muitos anos. Assim, ó Deus, também como Abraão. Abraão esperou muitos anos para poder ter o filho da promessa. Ó Deus, nós sabemos sim que tem coisas que o Senhor nos dá do dia para a noite, resposta que nós pedimos, que o Senhor nos dá rapidamente, mas tem coisa, Pai, que nós vamos precisar esperar. Deus, se aquilo que esse irmão está pedindo ao Senhor, se isso que ele está pedindo, ele vai precisar passar pelo tempo da espera, ó Deus, ajude esse irmão a passar com paciência. Assim como o salmista, ó Deus, ele vai dizer: esperei com paciência no Senhor e ele se inclinou para mim. Ó Deus, que nós venhamos ter a paciência de Jó, que nós venhamos ter a paciência de Davi, que esperou as promessas se cumprir. Ó Deus, e que neste momento de espera que nós não venhamos ficar, ó Deus, parados, de braços cruzados. Não, ó Deus, que aquilo que estiver ao nosso alcance, que nós venhamos fazer. Que o tempo de espera não venha ser um tempo de acomodação, não, ó Deus, mas que o tempo de espera venha ser um tempo, ó Deus, onde nós podemos trabalhar para o Senhor. Que o tempo de espera não venha ser um tempo, ó Deus, de acomodação, mas sim, ó Deus, um tempo onde nós vamos plantar e no momento certo colher os bons resultados da nossa plantação. Nos dê, ó Deus, a paciência necessária que nós precisamos para passar por este momento. Em nome do Senhor Jesus, ó Pai, é isso que eu te peço
e que eu te louvo e desde já, ó Pai, te agradeço, crendo no milagre e crendo na vitória, em nome do Senhor Jesus. Amém e amém. Eu vou ficando por aqui, meu querido irmão, minha querida irmã. Eu estarei de volta amanhã às 7 horas da manhã. Fiquem com Deus e tenham um ótimo dia.